Você já parou para pensar que talvez a realidade não seja tão sólida quanto parece? E se a sua identidade, aquilo que você chama de eu, for na verdade uma construção, moldada por histórias, discursos e até pela TV que você assiste? Essas são algumas das provocações de um dos movimentos mais polêmicos e influentes do século XX, o pós-modernismo. Vamos esquecer aquela ideia de que o pós-modernismo é só um bando de filósofos complicados falando coisas sem sentido. Na verdade, ele é uma lente poderosa para entender o mundo em que vivemos hoje. Diferente dos movimentos anteriores, que queriam substituir uma grande verdade por outra, o pós-modernismo chegou para questionar tudo. Aquelas certezas que a modernidade nos deu, como a crença total na razão, a ideia de um progresso infinito e a noção de que a linguagem é um espelho fiel da realidade, foram todas colocadas em xeque. O pós-modernismo não trouxe um novo manual de regras, mas sim uma caixa de ferramentas para desmontar as regras antigas. E uma das primeiras coisas que ele desmontou foi a nossa ideia de eu. Na modernidade, o indivíduo era visto como um ser racional, autônomo, o capitão do seu próprio navio. Mas o pensamento PS moderno vem e diz: espere um pouco, será que essa identidade é tão fixa assim? Ou será que ela é na verdade fragmentada, cheia de pedaços? E muda o tempo todo? Pense em como você se comporta de maneiras diferentes com seus amigos, sua família ou no trabalho. O pós-modernismo argumenta que nossa subjetividade é construída por essas relações, pelas histórias que nos contam e pelos discursos de poder que nos atravessam. Não existe um eu essencial, mas sim múltiplas identidades que fabricamos e refabricamos todos os dias. Isso muda tudo, não é? Abre espaço para entendermos a experiência humana de formas muito mais ricas e diversas. A linguagem também entra nessa dança. Para os modernos, a linguagem era uma ferramenta neutra, que servia para descrever o mundo como ele é. Mas os pós-modernos viram que a coisa é bem mais complexa. A linguagem não é um espelho, é mais como um óculos com lentes coloridas. Ela não apenas descreve o mundo, ela o molda. A realidade que a gente percebe não é uma entidade pura lá fora, mas uma construção feita de narrativas, metáforas e sistemas de símbolos que compartilhamos socialmente. Isso significa que a própria verdade deixa de ser algo absoluto e universal. Ela passa a ser vista como o resultado de consensos temporários, disputas de poder e interpretações que dependem da cultura e da história. Muitos criticaram essa ideia, acusando o PS-modernismo de ser relativista, de dizer que tudo vale. Mas não é bem assim. A questão não é dizer que não existe verdade, mas sim perguntar: quem tem o poder de definir o que é verdade? Por que algumas histórias são consideradas oficiais, enquanto outras são silenciadas? O pós-modernismo nos convida a desconfiar das grandes narrativas, das verdades com V maiúsculo, e a prestar atenção nas pequenas histórias, nas vozes que foram deixadas de fora. E onde a gente vê isso de forma mais clara? Nas artes. A arte pós-moderna é uma festa de referências. Ela abandona a busca modernista pela originalidade a todo custo e mergulha no ecletismo. É a mistura de estilos, a citação, a paródia, a ironia. Sabe quando um filme faz uma referência a outro? Ou quando uma música usa um sample de outra? Isso é puro pós-modernismo. A arte passa a dialogar com a cultura de massa, com a história, com tudo ao seu redor. Ela não tenta mais esconder que é uma construção. Pelo contrário, ela celebra isso. A obra de arte reflete um mundo saturado de imagens e informações, mostrando que criar, hoje, é também reciclar, recombinar e ressignificar. A literatura pós-moderna segue o mesmo caminho. Esqueça as histórias com começo, meio e fim bem definidos. Aqui, a narrativa é fragmentada, os narradores não são confiáveis, e a linha entre ficção e realidade fica borrada o tempo todo. Pense em livros que brincam com a própria escrita, que conversam com o leitor, ou que apresentam múltiplos pontos de vista sobre o mesmo evento. Esse tipo de literatura nos transforma em leitores mais ativos, quase detetives, que precisam juntar as peças e preencher as lacunas. A literatura deixa de ser um retrato do mundo para se tornar um questionamento sobre como nós representamos o mundo. E claro, não podemos falar de pós-modernismo sem falar da mídia, a televisão, a publicidade e, mais recentemente, a internet. Criaram um ambiente onde somos bombardeados por imagens e informações. 24 horas por dia. Os limites entre o real e o virtual, entre o fato e a representação, nunca foram tão confusos. Pense nos reality shows, nos influenciadores digitais, nas fake news. Vivemos em uma realidade profundamente mediada, onde os signos muitas vezes parecem mais reais que as coisas que eles representam. Esse fenômeno, chamado de hiperrealidade, é um tema central do pós-modernismo. Ele desafia nossa noção de autenticidade e nos força a pensar criticamente sobre o papel da comunicação na nossa vida. Na política, o impacto também foi gigante. Ao criticar as grandes narrativas universais,
como o marxismo ou o liberalismo, o pós-modernismo abriu caminho para os movimentos sociais identitários. Movimentos feministas antirracistas, LGBTQ e a mais, e de diversidade cultural, encontraram no pensamento PS moderno uma base para questionar discursos hegemônicos e lutar por reconhecimento. A ideia de que não existe uma única forma certa de ser humano deu força a essas lutas por direitos específicos. Por outro lado, essa fragmentação também gerou um debate. Como podemos nos unir para lutar por mudanças sociais amplas, se estamos todos focados em nossas pautas particulares? É uma tensão que vivemos até hoje. Resumindo, o pós-modernismo é muito mais do que um conceito acadêmico. Ele é um diagnóstico do nosso tempo, ao bagunçar as relações entre quem somos, como falamos, e o que chamamos de realidade. Ele nos deu ferramentas cruciais para navegar em um mundo complexo, conectado e cheio de vozes diferentes. Mesmo com todas as críticas, suas ideias continuam ecoando na arte que consumimos, na política que debatemos e na forma como nos vemos no espelho. Entender o PS-modernismo é, em grande parte, entender o mundo em que acordamos todos os dias. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa reflexão e quer continuar desmontando as ideias que moldam nosso mundo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8A Proxima.